O povo Chetá, etnia dos povos originários que está desaparecendo no Paraná, foi foco de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. A reunião foi comandada pelo deputado Renato Freitas, presidente da Comissão de Igualdade Racial. Ele falou da importância de localizar e mapear os povos indígenas e de fazer uma demarcação territorial. Hoje nós tentamos trazê-los aqui para esse ambiente de poder, de tomada de decisões, para tentar compreender melhor de que forma atingir esse território, ocupar esse território, ter a sua cultura reconhecida e principalmente a sua dignidade. E para ter dignidade, povos que sofreram genocídio, é necessário mais do que nunca memória e verdade, para resgatar a dignidade, a autovalorização, a sua própria história e fazer com que as próximas gerações comecem a reivindicar com mais força, com mais ânimo, os direitos que são negados há centenas de anos, né? O cacique Júlio César da Silva, da aldeia indígena São Jerônimo, no norte do estado, é uma das pessoas que buscam dar visibilidade à luta do seu povo. Ele é descendente do Ixetá e contou um pouco da história do pai dele, Tiquém, que ficou conhecido como o homem que falava com o espelho. Meu pai, na época que ele foi retirado da mata, que eles foram separados, né, dos outros irmãos dele, aí para poder manter a língua dele, ele ponhava o espelho em frente à parede para ele poder estar falando, para ele não esquecer da língua dele, né? Aí muita gente falaram para ele que ele era louco por ele estar falando com o espelho, né? Mas assim, ele era um dos guardiões, né? Ele não poderia estar deixando perder essa língua materna, né? Que veio dos descendentes dele. Aí ele foi chamado de louco, mas através dessa loucura dele foi onde ele deixou um legado, onde a gente consegue pronunciar muitas coisas na língua Chetá, né? Fala boa noite pra gente. Mira Acha, boa noite. O presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas do Paraná, Mauro Roquembar, destacou a criação do conselho, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e implementado pelo governo do estado no ano passado. O povo Chetá hoje é o povo menor no Paraná, igualmente como a questão dos charruas no Rio Grande do Sul, dos minuanos, guenoas, enfim, que teve uma desaceleração no crescimento em função do que ocorreu no Paraná no período de grilagem de terras, esse tipo de coisa, onde se matou, onde se expulsou indígenas dessa etnia e que acabaram indo se perdendo na realidade e que hoje são descendentes naturais dessa etnia, mas que foram para favelas, para outros estados, para os aglomerados das cidades, enfim. E essa retomada na questão da territorialidade, da cultura, do reconhecimento do povo Chetá no Paraná é muito importante. O antropólogo e indigenista Felipe Kamarowski, coordenador das políticas dos povos e comunidades tradicionais da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, também participou da audiência. Hoje a gente entende que não existe mais essa lógica tribal, né? Ela se modifica hoje para a gente pensar em comunidades ou a tribo, na verdade, o conceito em si ele seria muito fechado, né? Então hoje a gente entende que esses povos têm autonomia política, né? Então eles participam ativamente da política. Então, ainda nesse sentido, a gente tem a possibilidade hoje de acolher essas demandas que são históricas hoje, principalmente dos Chetá, que são a etnia que talvez tenha mais sofrido com o avanço da frente colonial no oeste do Paraná. Mas hoje a ideia principal é de estabelecer uma linha de diálogo com esses povos e permitir que eles tenham acesso também a essa produção, né, de política. Dados do censo de 2022, divulgados no ano passado pelo IBGE, apontam que a população indígena no estado do Paraná é de 30.460 pessoas. A audiência pública aconteceu no período do Abril Indígena, movimento nacional de valorização, luta e visibilidade dos povos originários. Eu acho uma iniciativa muito positiva, né? Em nome do Ministério Indígena, a gente está vindo também participar desse momento assim, de debates, discussão sobre a questão do povo Chetá, né? Que é importante no sentido de consideração da existência do povo. Eu acho que é um marco muito importante para o Estado, para as autoridades presentes, para a gente possa olhar na perspectiva de uma política pública de fortalecer e garantir a diversidade culturais.